Eu queria fazer só um adendozinho ao que eu disse antes, que eu falei dos bombardeios israelenses que impedem a entrada de ajuda humanitária e a saída das pessoas, mas é preciso dizer também que não está claro que o Hamas permitiria a saída dos estrangeiros sequer. Nós não temos essa informação, tanto que o presidente Lula telefonou hoje para o presidente do Irã para pedir que fosse liberada a saída dos brasileiros. Então, existe isso também. O Hamas usa esses estrangeiros como ativos importantes na estratégia geral dele de escudos humanos. É mais um ato de terror, assim como do último dia 7 de outubro, quando o Hamas, homens do Hamas, saíram da faixa de Gaza e fizeram as atrocidades que fizeram na região sul de Israel. É mais um ato de terror você colocar civis, muitas vezes crianças, hospitais na linha de tiro, porque os utiliza como escudos humanos. Agora, de novo, na questão do Hezbollah, no sul do Líbano, norte de Israel. Você diz que esse dia de fúria é mais um dia de pode servir, e tomara que seja apenas isso, um dia de protesto, um dia de manifestações, de apoio ao que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas a gente sabe, Israel já pediu que os moradores a 2 quilômetros do Líbano para baixo, em direção a Israel, saiam de suas casas. Ou seja, já está se preparando ali na possibilidade, é terrível falar isso, mas na possibilidade do pior acontecer e essa guerra também englobar o norte de Israel. Veja que... Talvez não amanhã, no dia de fúria, mas se essa crise se expandir. Não, a ameaça é muito clara, a hipótese de ameaça está claríssima, está colocada. E veja que Israel hoje sinalizou que pode não fazer uma incursão terrestre de grande escala. Um porta-voz das Forças de Defesa israelenses disseram não é necessário que nós vamos fazer uma grande incursão terrestre, revertendo toda a expectativa criada nos últimos dias. Eles podem optar apenas por forças especiais, como eles vêm fazendo, incursões de forças especiais. E eu vejo aí 3 razões principais. Evitar tantos danos colaterais entre os civis, que prejudicam a imagem de Israel e prejudicam também os Estados Unidos. A outra questão é a possibilidade de uma incursão terrestre de Israel ter muitas perdas para Israel, perdas de militares israelenses. São 4, na verdade. A questão dos reféns, a possibilidade de uma grande incursão terrestre levar a uma execução dramática de reféns, filmada e exibida para o público. E, em 4º lugar, a possibilidade disso desencadear uma forte ação do Hezbollah contra Israel. O cenário não é fácil, o cenário não é bonito e isso só aumenta a responsabilidade da visita ilustre que Israel vai receber amanhã. O presidente americano Joe Biden já está a caminho de Israel em mais uma demonstração de apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nessa guerra contra o Hamas. Ele viaja sob um fortíssimo esquema de segurança e Joe Biden deve focar os esforços diplomáticos dessa visita na questão humanitária do conflito, a ajuda aos civis e, claro, a libertação dos reféns. A gente volta a falar com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo, para nos trazer especialmente a agenda, o que está planejado para essa visita de Joe Biden em Israel. Mari. Márcio, Biden deve se encontrar com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, só que a agenda ficou mais curta, porque antes previa uma ida à Jordânia para participar de uma cúpula com o líder da Jordânia, também com o líder do Egito e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, mas esse encontro foi cancelado. Então, a agenda de Biden está mais curta agora. Essa viagem realmente deve ficar ali em Israel. Claro, é uma viagem importantíssima para Biden, no sentido humanitário, no sentido de tentar ali chegar a um acordo com Israel. O próprio Antony Blinken, o secretário de Estado americano, quando anunciou essa viagem de Biden, disse que Estados Unidos e Israel chegaram a um acordo para desenvolver um plano que permita a ajuda de entrada para os civis em Gaza e que garanta que essa ajuda realmente vá para os civis e não para o grupo Hamas. Então, é uma viagem importante nesse sentido e também no sentido político, tanto para Biden quanto para Netanyahu. A questão Israel-Palestina não foi prioridade no mandato de Biden, então uma imagem dele ao lado de Netanyahu, considerando que os dois se afastaram, estão em polos
lados opostos da política, é muito interessante para Joe Biden nesse momento, lembrando que os Estados Unidos estão há pouco mais de um ano da próxima eleição presidencial. E esses ataques do Hamas foram um golpe para Israel, no sentido também da reputação, da imagem de Israel, com um exército fortíssimo. Então, também é importante para Netanyahu ter esse apoio de Biden, ter a presença física de Biden lá em Israel. Agora, como eu disse, a agenda ficou mais curta, claro, é uma viagem que acontece com um esquema de segurança reforçadíssimo. Na segunda-feira, a gente viu o que aconteceu quando Blinken se encontrou com Netanyahu. As sirenes soaram em Tel Aviv, Blinken e Netanyahu precisaram correr para um bunker, onde ficaram abrigados por 5 minutos por causa dessas sirenes. Então, isso já mostrou como esse esquema de segurança precisa ser reforçado nessa viagem. Agora, depois do ataque ao hospital em Gaza, também isso ficou ainda mais evidente, tanto que a agenda ficou mais curta. Essa cúpula foi cancelada, a cúpula na Jordânia. O ministro de Relações Exteriores da Jordânia disse que agora a prioridade é parar a guerra e nada mais importa além disso. Então, cancelou essa cúpula, que teria ali a participação do líder do Egito também, a participação do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. E nesse sentido, eu queria lembrar também, Márcio, que Mahmoud Abbas decretou um luto por causa desse ataque. E agora há pouco, o grupo dos árabes, os países árabes, falou aqui na ONU e colocou muita pressão sobre o Conselho de Segurança. Disse que o Conselho de Segurança precisa agir, disse que se o Conselho de Segurança tivesse agido, já tivesse aprovado algum tipo de resolução, talvez esse ataque não teria acontecido, pediu por um cessar-fogo imediato, coisas que a gente sabe que são complexas, né, ali dentro do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos não querem discutir um cessar-fogo agora, dizem que Israel tem o direito e o dever de se proteger, de proteger a sua população, mas o grupo dos países árabes faz essa pressão aqui na ONU, a pressão para que o Conselho de Segurança adote uma resolução, adote algum tipo de comunicado, lembrando que o que é negociado aqui não é diretamente um acordo, não é um cessar-fogo, não é nada disso. E o Conselho de Segurança é apenas um mecanismo de pressão para que os líderes que podem fazer esse tipo de acordo ajam. Então, é um mecanismo de pressão para as autoridades e aí esse tipo de acordo, esse tipo de negociação é feito em viagens como essa, como a viagem do presidente Joe Biden para Israel. Essa viagem que agora não deve incluir a Jordânia, deve ficar ali mesmo focada em Israel e que acontece com um esquema de segurança fortíssimo por causa de toda a situação, por causa de uma viagem que acontece logo depois desse ataque ao hospital, lembrando que dois lados se acusam, né? Israel acusa a Jihad Islâmica de ter cometido esse ataque e os palestinos afirmam que se tratou de um bombardeio israelense. Então é uma viagem que acontece nesse momento, num momento complicadíssimo. Claro, a gente já vinha com esses ataques, com a contraofensiva de Israel, mas agora essa viagem acontece num momento de tensão ainda maior. Márcio.